Boa tarde, pessoal. Como estão vocês? Estamos aqui mais uma vez para um encontro para falar um pouquinho sobre saúde, sobre coisas que agreguem valores à nossa vida, que possamos passar esse problema, esse momento difícil, nesse problema que estamos vivendo. E hoje a gente vai falar sobre um tema bem importante, bem bacana, que é a importância da atividade física para uma vida saudável. Eu queria dar boa tarde às pessoas que vão entrando. Boa tarde, Valdivan. O professor Valdivan, que participou da live anterior com a gente. E continuo agradecendo pela repercussão. Jamile, Rick, boa tarde a todos. Nós vamos, voltando ao assunto, nós vamos falar hoje sobre um assunto de extrema importância para a sociedade e para a saúde, né? Que é o foco principal de nossa live, agregar valor. Boa tarde, pessoal. Vamos entrando. Eu vou aceitar o convite do nosso convidado e vou apresentar ele para vocês, que é uma pessoa que vai vir agregar valor aqui ao nosso conhecimento e ajudar a gente a discutir um pouco sobre esse tema tão importante, que é atividade física e vida saudável. Ok? Vinícius, você pode fazer o convite para que eu possa te aceitar. Seja bem-vindo, Rick. Maurício. Lembrando que nós vamos fazer uma breve introdução do nosso assunto e depois vamos abrir para as perguntas pertinentes que a gente possa discutir. Vamos fazer uma discussão saudável sobre esse assunto, falar um pouco sobre isso. Boa tarde, Vini. Boa tarde, Roger, beleza? Você consegue me ouvir? Tá tudo beleza aí? Consegue me ouvir direito? Boa tarde, Mônica. Boa tarde, Celeste. Boa tarde todo mundo que vai entrando. Eu vou tentando dar uma boa tarde e falar com vocês ao tempo que vai passando a live, porque senão o tempo, nós temos 1 hora de live e a live encerra. Mas precisamos discutir um pouco sobre isso. Lembrando que a gente vai falar um pouco sobre o tema e depois a gente vai respondendo aos questionamentos e vamos discutindo com vocês ao final da live, do meio ao final. Lembrando que o assunto da live de hoje é a importância da atividade física para uma vida saudável. É uma questão muito delicada, né? Porque você colocar a atividade física como uma necessidade para a vida já é bem complicado hoje por conta das circunstâncias de falta de tempo, tecnologia, todos esses assuntos. Mas é importante discutir isso sempre, é importante enfatizar sempre e colocar pessoas que trabalham promovendo esse benefício para falar também, porque eles vão trazer para a gente valores quanto a conhecimento, experiências e vários exemplos. Eu trago aqui hoje como meu convidado Vinícius Marques. Ele é profissional da educação física e atualmente trabalha como personal trainer, formado há mais de 14, 15 anos pela FUNEC de São Paulo, tendo diversos cursos de especializações diante desse assunto, dessa necessidade que ele trabalha, agregando bastante valor. E eu queria que ele se apresentasse um pouco para a gente poder começar um pouco a dinâmica do nosso bate-papo. Que isso aqui, na verdade, é um bate-papo. A gente vai bater um papo legal, como a gente senta na nossa sala ou na calçada de casa para conversar com nossos amigos. Mas a gente vai falar de coisa importante e benéfica para a nossa saúde. Boa tarde, Vini. Boa tarde, Roger. O Rogério aí, né? Para todo, um grande fisioterapeuta. Boa tarde, pessoal que está aí nos ouvindo e assistindo. Tá? Prazer novamente fazer parte dessa live aí. Muito obrigado pelo convite. Tá, como você colocou aí, né? Estou formado em educação física, hoje atuo como personal trainer. E é muito importante essa questão da atividade física aí, né, para que a gente tenha uma vida melhor, né, diante de tanta coisa que a gente já sabe, tá? Então, eu sou um ex-jogador de voleibol, né? Isso aí já foi uma das coisas que me ajudou muito, tanto na escolha da minha profissão, como na questão da procura, né, de melhorar a questão da qualidade de vida, né, associando aí o esporte e a atividade, né, para que tudo isso aí formasse uma coisa combinada. Isso aí. É interessante
ter você como convidado aqui, porque você já traz uma bagagem de atividade física de longevidade, né? Acredito que adolescência, um pouco da infância, você já colocou isso como parte da sua vida. Hoje é muito difícil as pessoas agregarem numa certa idade essa condição de atividade física ou de possibilidade a fazer diante de tantas circunstâncias, né, Vini? Eu queria que você falasse um pouco da sua vivência em relação a benefícios. Na clínica de fisioterapia, a gente tem quadros bastante consequentes de resultados negativos por falta de atividade física, né? Eu trabalho muito com idoso e com pessoas que têm algum problema e eu preciso resolver para devolver ela a função, a vida, né? E eu acredito que você trabalha muito mais com isso, muitas vezes na prevenção também, porque o exercício é prevenção. Então, para você, pensando assim em relação a benefícios à atividade física para a vida, o que é que você traz para a gente de experiência da sua vida, tal? O que é que você pode contribuir com a gente com Então, isso? Roger, puxando um pouquinho lá atrás, né, na live passada, onde o nosso saudoso mestre Rodvan participou, falando a respeito da atividade física desde Sim. a época da escola, né, como criança, isso já ajuda muito, porque hoje em dia, se você for ver, né, a OMS tem uns dados lá que eles colocam para todo mundo, referente ao quê? Por exemplo, para você ver, né, hoje, por exemplo, 80%, né, dos adolescentes hoje não praticam nenhum tipo de atividade física. Isso é um dado que ele coloca lá. 20%, né, dos adultos não praticam atividade física. Entendeu? Isso aí que eu tô te falando não é no Brasil, é no mundo, tá? Então é um dado para você ver que é um pouco assustador, se você for ver nesse sentido. Então, muitas vezes as pessoas elas passam a fazer atividade física, a praticar, a procurar um profissional para fazer, quando ela já apresentou um problema crônico, entendeu? Que aí já foi através de um médico. Então, o ideal seria que nós, né, conseguíssemos começar a fazer isso lá atrás, no início, né? Então, isso acaba facilitando muito e faz com que melhora várias situações, né? Vamos colocar aqui alguma desses benefícios. Vai diminuir a questão de doenças cardíacas, entendeu? Vai melhorar a questão do seu sono, isso que a gente vai dar mais para frente, vai te ajudar na questão do seu sistema imunológico para que ele trabalhe, né, de uma forma mais eficiente, entendeu? Isso, mas a gente ainda vai falar um pouquinho mais para frente, tá? Diminui o estresse e ainda por cima tem a questão das trocas aí, né, para diminuição de gordura, colesterol e por aí vai. Isso. Já entrando, né, na área da questão de saúde mesmo, como você já citou, a questão de colesterol, problemas cardíacos, tal. Você, com a sua atuação física, é importante falar, sintetizar que Vinícius, ele trabalha em São Paulo. A gente está fazendo uma live interestadual. E ele é interestadual. Ele está trazendo um conceito para a gente de uma metrópole extremamente movimentada, né? Extremamente movimentada, de um povo que não para, né? Que tem sua vida numa velocidade absurda, diferente do nosso estado, diferente de outros estados menores, ou diferente de alguns estados até maiores, de condições maiores de velocidade de trabalho e ritmo de vida. Os seus alunos ou pacientes, as pessoas com quem você trabalhou ou trabalha, porque você teve contato com pessoas em academia, com acompanhamento personalizado, que é o personal, essas pessoas, elas têm tendência, ou vêm tendenciosas de um exercício físico constante, ou ela tem sido tentado adaptar ao tempo esse exercício, e existe uma diferença muito grande de condições de saúde em relação à qualidade dessas pessoas? Você entendeu a pergunta? Roger, deu uma picada aí, mas tudo bem, vamos lá. Essa questão da procura, né, das pessoas pelo serviço, né, no caso do professor, do personal trainer, né, porque muitas vezes na academia ele pode ter um professor também, tá? Eu vou falar do meu e vou falar um pouquinho, abrir um pouquinho. Então, assim, sim, pode falar. De uns tempos para cá, melhorou muito essa questão aí
eu até acho louvável pelo fato do que é uma coisa que vai trazer, né, um benefício muito grande para a pessoa a longo prazo. Não é aquela coisa que muitas vezes a gente fala de uma preparação física para um determinado campeonato. Não é uma coisa que você faz para curtir um carnaval. Não é uma coisa que você faz para poder ser uma coisa momentânea. Não, é para a sua vida. Entendeu? Então, como você colocou a respeito dos meus alunos, vou dar um exemplo um pouquinho das coisas que eu faço. Por exemplo, eu tenho alunos de personal que treinam todos os dias, tenho alunos de personal que treinam 2 vezes na semana, tenho alunos que treinam 3. E aí, o que é que eu faço nesse sentido? A gente tem dados também, né, falando novamente do MS, referente à questão de que ele coloca um tempo lá, que fala assim, 150 minutos de atividade física, né, leve a moderada, né, na semana. Isso aí, tá? E 75 minutos para pessoas que têm um treino mais avançado, entendeu? Isso aí, o mínimo, entendeu? Então, disso daí você já vê. Será que as pessoas não têm 10 minutos no dia, né, 20, para fazer atividade física? Será que as pessoas, elas não conseguem pensar que isso que ela está fazendo, na verdade, é uma coisa de potencial para elas, né? Então, no meu caso, nos treinos, o que é que eu faço? O aluno que treina, por exemplo, 2 vezes na semana, monto 2 aulas e monto um treino para que eles façam nos outros dias e que possa compensar isso, né? Para que não fique, sabe no quê? No básico, naquela coisa de tipo o mínimo, entendeu? E aí, com isso, eles vão acabar... Ele vai se desafiando, vai acabar fazendo o quê? Obter os resultados, né? Que é o que eles estão buscando. Isso vai acabar vindo mais rápido, porém, eles vão estender isso como uma coisa que vai ajudar eles na vida inteira. Vai servindo como desafio para eles, na verdade, né? O Vini colocou aqui que é uma das possibilidades também para melhorar a ansiedade. A gente discutiu bastante na live de educação física na escola a melhora da ansiedade e a prevenção da depressão. Eu acredito, como uma doença que hoje a gente está passando por um problema pior agora, mas eu acredito que hoje ainda a depressão tem uma importância gigantesca na relação de saúde. Eu acredito muito na função do exercício e do esporte também, como prevenção desses dois problemas, que é ansiedade e depressão. Por trabalhar bastante com idosos, eu tenho uma experiência bem próxima dessa questão de depressão. Quando eu recebo meus pacientes eles apresentam muito depressivos. Porque são pacientes que vêm praticamente com condições ruins, porque acham que são no final da vida, ou vem de alguma sequela de algum problema ou outro que causou aquilo, mas a maioria vem sem força muscular, sem equilíbrio, por causa da idade. Não é isso. As suas condições físicas é que não estão boas. Você não veio ao tempo preparando essas condições físicas, sintetizando isso que você falou, esse desafio de sempre ir melhorando. Eu acredito muito que o crescimento dessa melhora vai muito por você ir fazendo ao tempo, desafiando o seu limite, sempre chegando, ultrapassando essas barreiras, e você vai conseguir chegar a uma idade que você consiga fazer suas atividades de vida diária de uma melhor forma, sem ter tanta limitação, porque você não, de certa forma, você não está deficiente para a vida. Você está ineficiente para a vida naquele momento. Né? E essa questão da ansiedade, hoje, para mim, é uma deficiência, porque ele acaba deixando o ser humano deficiente, ou na condição de sentimento de deficiente. Mas ele não é deficiente. Ele está deficiente por algum motivo, mas existem algumas coisas que podem melhorar ele naquele momento, como o acompanhamento psicológico e como atividade física, porque a atividade física é uma ludicidade na vida da pessoa, além de melhorar o porte físico. Né? Eu acredito que a mente, como nós discutimos na live passada, que a mente e o corpo ele trabalham juntos. Eles trabalham juntos, melhor dizendo. Da saúde física e mental, né? E isso, como o Rick falou, ajuda na ansiedade. É de extrema
é de fundamental importância que a gente observe a atividade física como também uma busca para melhorar essas questões de ansiedade e depressão do momento, né? Falando do bem-estar, que é essa qualidade de vida, porque a qualidade de vida é um conjunto de coisas, é o resultado de algumas coisas, né? Você precisa, na vida, você precisa de várias coisas. Dormir, né? Como você falou bem, se alimentar bem, né? E fazer atividade física. Eu acredito muito, essa questão de quantidade e o qual você vai fazer vai depender muito das suas condições, né? Porque você vai melhorando ao pouco. Não adianta você querer fazer uma atividade física que seu corpo não suporte naquele momento, mas você pode preparar. Eu queria falar que você falasse, melhor dizendo, um pouco sobre isso. Como é que funciona para vocês, educadores físicos ou profissionais de educação física, esse desafio de preparar alguém com um objetivo tão difícil quando chega para vocês? E você sabe que aquele desafio é querer estar bem em relação à qualidade de vida. Ele quer ficar bem na qualidade de vida, mas é um desafio pela condição do momento que vocês pegam ele inicialmente. Não, bem colocado aí, Roger, né? Eu vou só colocar para você que você estava falando a respeito da questão de depressão, né? De ansiedade. Cara, isso é uma coisa Sim. que eu posso te falar, porque eu há um tempo atrás, pela questão de pressão, de trabalho, de você às vezes querer abraçar o mundo, isso acontece muito, entendeu? Tem hora que a gente acha que a gente é o Hulk, que a gente vai conseguir resolver todos os problemas da mesma da hora, entendeu? Que às vezes você tem alguma coisa que você acha que não vai deixar para amanhã, cara. É besteira. Eu acabei nesse período aí, né? Todo mundo já deve ter passado por isso e talvez não tenha tido problema ou não sinalizou. Eu tive síndrome do pânico, né? E que é não deixa de não ser uma depressão, né? É um quadro, vamos dizer assim, colocar como menor, né? E justamente foi um período que, diante do trabalho, eu tinha deixado de fazer atividade física. Eu e um atleta de alto rendimento, tinha os treinos mais de uma vez no dia, entendeu? Isso é uma coisa que é comprovado também, que as pessoas que normalmente fazem atividade direto, no caso de atleta de alto rendimento, eles não podem parar de fazer atividade. Tipo, por exemplo, o jogador de futebol hoje chegou e parou de jogar, parou e acabou. Não, eles têm que, né, ser de uma forma gradativa. Entendeu? No caso, aí, Da no continuidade. caso que você colocou a respeito das pessoas também, né, que treinam, que fazem isso durante uma forma periódica, né, durante a vida, por exemplo, tem aí pesquisas que comprovam, isso foi feito com mulheres, no caso, né? As mulheres vão gostar disso daí. Que é assim, ó, por exemplo, uma mulher hoje de 70 anos, né, ela tem a mesma capacidade física de isso no caso que ela treinou durante o longo da vida. Não estou falando que ela tem que treinar todos os dias, mas ela treinou aí no longo da vida aí, ela tem uma capacidade física de uma pessoa, no caso de uma mulher sedentária, de 50 anos. São 20 anos, cara, de diferença. Entendeu? Sim, Se você achar exatamente. que isso não é um resultado, né? Agora, quanto à questão de, tipo, você falou a respeito dos desafios, né? Voltado para você pegar aí uma pessoa. Que vamos colocar assim, tem vários tipos. Você pode trabalhar com um artista, uma pessoa comum, né? Independente do que seja, para estar fazendo isso aí, a única coisa que seria diferente se fosse um atleta de alto rendimento, aí o treinamento seria diferente. Mas nesse caso que você perguntou aí específico, você primeiro, né? Essa pessoa passa por um médico, né? Ela vai estar fazendo uma avaliação e acompanhamento também, né? Sempre que possível, com o fisioterapeuta, para quê? Para que ela possa ter um equilíbrio, entendeu? Não adianta quando você vem que não faz nada e você quer mudar da noite para o dia, e aí você só fala o que você quer, traz uma revista, né? Quero ficar assim, como é que eu vou fazer? Nunca fez nada, como é que eu vou chegar para você e vou te prometer isso? Entendeu? Então, eu não tenho, por exemplo, como chegar para você fazendo e te prometer um resultado a curto prazo. Não, vamos colocar lá. Nunca fez nada? Vamos iniciar. Digamos que você seja o meu atleta. Eu coloco os meus alunos como atleta, né? Não é cliente e tal. Então, assim, vai fazer a parte de adaptação, inicia, é montado uma periodização, e aí, dentro desse tempo, ele vai aumentando o nível. E com isso, ele vai ter uma facilidade maior para atingir os objetivos. Entendeu? Se ele tiver alguma Entendi. restrição, Entendi. ele
isso vai ser respeitado e a gente vai colocar isso em prática também. Porque não existe isso. Por exemplo, você tem um paciente que está com problema de condromalácia, vamos colocar assim, né? Condromalácia é uma coisa mais básica. Ele está com condromalácia nível 1, 2, e aí você inicia o tratamento e depois vai estar passando ele para uma academia onde ele vai ser orientado por um professor, um personal, tal, tal. Tem uma série de exercícios que, às vezes, o médico pode chegar para ele e falar, olha, fulano, evita de fazer um agachamento, evita de fazer cadeira, nunca mais você vai fazer isso. Não, não é assim. Existem adaptações. A gente não tem que entrar nos méritos, mas existem adaptações para você fazer com que aquela restrição que ele tinha, por exemplo, no joelho, ele faça, né, uma compensação fortalecendo outros músculos da coxa, por exemplo, e volte a ter uma vida normal. Você que o exercício, isso, que o exercício ele não deixe de ser feito, mas que ele seja adaptado de acordo com aquela necessidade e aquelas condições. Deixa eu fazer só uma pergunta aqui, porque está começando a chegar as perguntas, e até assim que a gente discuta alguns temas. Lembrando que as perguntas, vamos direcionar elas para a gente poder fazer uma discussão bacana e não ter problemas. É possível para um professor de academia dar atenção devida a todos os alunos? Eu tenho uma posição sobre isso, pessoal, mas eu queria que você falasse, você como profissional de educação física, eu acredito que isso é uma bandeira que vocês levantam, né, que vocês carregam sempre, é uma luta de vocês. Em relação, um professor de academia tem condições de dar atenção a todos os alunos? Então, Roger, é uma primeira pergunta. Eu fui coordenador de uma rede, né, e atuei também como professor, e eu senti muito bem o que é isso aí na pele. Cara, é impossível. É impossível no sentido que, assim, você vai até tentar. Eu, no meu período que eu tive mais alunos na minha carteira, vamos lá, uma academia de 2.000 alunos. Aí tem aquela coisa, né? O aluno que se identifica com você, que ele acha que é o professor querido. Aí ele, não, eu quero que o... Vamos colocar aqui, vou colocar o nome de uma pessoa aqui. Eu quero que o Valdivan monte o meu treino. Aí todo mundo vai querer o quê? Que Valdivan monte o treino dele. Eu cheguei a ficar com uma carteira de mais de 400 alunos. Entendeu? Só que, assim, a questão da preferência. Só que você acaba perdendo a qualidade. Entendeu? Então, o ideal é que você faça o quê? Tenha um número de professores ou professor e estagiário capacitado, né? Se você pegar um estagiário, cara, e der o treinamento devido para ele, não engavetar o que você aprende, o problema todo é que tem muita gente que aprende, faz cursos e aí ele acha que aquilo que ele aprendeu ele tem que morrer com ele. Não. Ele tem que compartilhar os conhecimentos. E aí ele vai fazer o quê? Ao invés de tipo, ele tem que ficar na academia por várias horas, ele faz o quê? Molda o outro professor, não precisa ser igual, mas que tenha um atendimento padrão. Entendeu, Roger? Entendi, sim. Eu tenho uma questionamento também para falar sobre isso. Eu acho que é uma bandeira de algumas profissões, essa questão da quantidade do que é oferecido e material para trabalhar e a quantidade que você tem condições para trabalhar com aquele material que você recebe. Na fisioterapia, eu penso da mesma forma. É impossível um fisioterapeuta dar conta de 10 a 15 pacientes ao mesmo tempo. Eu costumo prezar pelo meu atendimento o mínimo para que eu possa ter qualidade, porque sem isso a gente não tem resultado. É justamente isso. Eu concordo exatamente com o que você fala. É exatamente esse meu posicionamento, que a gente precisa ter qualidade, porque o resultado... Porque o resultado... Não, você me ouviu bem? No finalzinho ficou cortado. Fala no finalzinho. Está me ouvindo? Porque o resultado é da nossa qualidade do nosso trabalho. A qualidade depende, o resultado depende disso. E se a gente tiver uma quantidade muito grande, não vai ter qualidade final. Entendeu? Não, Roger, eu falo assim, ó. Antes... Água. Só um minutinho. Aqui é água, viu, Maurício? É água. Maurício está perguntando o que tem na garrafa. É água. Hein, Roger? Então, às vezes, água. Só pra você ter ideia, igual que eu te falei nessa rede que eu trabalhei aí, que era uma rede grande, e a sala era grande, cara, o espaço era tão grande da sala para o número de pessoas que muitas vezes você sabendo que não tinha como você atender todo mundo, mas as pessoas que estão lá dentro, cara, elas têm que ser respeitadas, né? Elas não são cobaias, entendeu? Então,
Se não é seu Sim, aluno profissional, exatamente. o aluno que está na sala ele tem que ser tratado da mesma forma que os demais. Você entendeu? Com atenção, o treino em dia. Isso vai fazer com que ele tenha motivação e que os resultados dele cheguem, certo? Muitas vezes disso aí, lógico, a Sim, gente tem os truques, né? O famoso truque. Usar o quê? Uma visão periférica, que é aquela coisa. Às vezes você está numa ponta da sala, o aluno está do outro lado, ele vai olhar e falar, rapaz, não tem ninguém comigo. Aí você de longe aqui, ó. Aí ele vai olhar para você e falar, pô, o cara tá lá. Desculpa o palavrão. O cara tá lá de longe e ele consegue me observar aqui. Que coisa fantástica. Isso aí, na verdade, é são complicado. cacuetes, são coisas que você vai estar fazendo, por mais que não seja 100% correto, mas você não vai deixar de dar atenção. Não é porque você está ali, por exemplo, com 2 alunos que estão iniciando hoje, que o outro que já está lá há mais tempo vão ficar desamparados, entendeu? Mas, na verdade, Isso. Eu acredito muito também. Mas, na verdade, só Sim, respondendo pode essa falar. pergunta aí para finalizar isso daí, você não adianta, você vai tentar, você vai enxugar gelo. Você vai enxugar gelo. Porque essa pessoa que acha você hoje um excelente profissional, no dia que você tiver com muita gente, que você não conseguir dar a mesma atenção que você dá todos os dias, você já não é que você não presta, você já não é mais o queridinho. Pronto, o número um, É, top, né? Eu acredito muito também, Vinícius, no diferencial dos profissionais. Como cada um se coloca, né? Porque eu acredito que se a gente moldar a maneira correta de aplicar o tratamento, né? Você vai conseguindo educar essas pessoas de como isso deve ser feito, como isso deve ser recebido. Porque você também ir na maré, você acaba prejudicando você como profissional e todo mundo, né? Que faz parte da sua profissão. Eu queria levar assim, o assunto agora um pouco, porque a gente sabe que é um momento delicado que a gente está vivendo, a gente precisa um pouco de qualidade de vida sim. mesmo, né? Trazer a vida saudável ao topo esse momento, mesmo que difícil, por afastamento de atividades, por dificuldade de fazer atividade. É, a gente sabe dos benefícios, a gente sabe da importância de tudo isso. Só que, assim, como é que você, quanto profissional de atividade física dentro de São Paulo, que é uma metrópole, que não para, e vocês não estão tendo a condição de se deslocar praticamente, que eu vi até que está tendo lockdown e tal, como é que vocês estão trabalhando para manter a qualidade e o atendimento desses seus alunos ou clientes e eles não percam a condição de vida saudável e mantenham os exercícios, porque muitas pessoas já têm isso como uma rotina. E aquelas pessoas que não têm, eu acredito que tentam buscar nesse momento meio difícil de fazer. Como é que vocês estão se Então, virando? Roger, aqui em São Paulo, né, assim como eu acho que em outros estados, cidades também, a gente, aqui pelo menos, eu posso falar pela gente, pelo fato do que a gente tem uma praticidade muito, muito grande, entendeu? Então, assim, São Paulo é uma coisa que você tem tudo 24 horas, entendeu? Supermercado, academia 24 horas, shopping, essas coisas assim. Então, no caso dessa situação, que meio que pegou muita gente de surpresa, né, diante da situação, de fecha tudo, isso e aquilo, assim, eu já tenho uma experiência que eu falei para você. Então, a minha esposa também, a Mônica, mandar até um beijo para ela, que ela também é da área, tá? Ela também é personal, a gente trabalha em conjunto, temos uma assessoria e nós já trabalhávamos com o quê? Com treino online. Esse treino online que hoje muita gente vem fazendo, não é que eu descobri, não. Era uma coisa que a gente já utilizava isso aí devido à questão da necessidade. Como, por exemplo, o aluno que treina comigo aqui, por exemplo, precisou viajar para o Rio de Janeiro. Ele está lá e quer treinar com a gente. Então, através da ferramenta, você abre e vai fazer o treino. E o treino, por mais que não seja presencial, você vai ter uma qualidade de treino. E os resultados, se não for igual, é próximo. Entendeu? Tem coisas que não dá para fazer, tipo alongamento, essas coisas Isso, não tem como fazer. Mas o treino, o resultado, né, a entrega, seria a mesma coisa. Fora isso, e planilhas, vídeos, tá? o acompanhamento continua o mesmo. Eu estava observando que eu vi até uma matéria sobre isso e estava trazendo para essa realidade hoje. Todo mundo andava sem tempo para tudo, todo mundo andava sem condições para tudo, e hoje nós tivemos que nos adaptarmos com o home office. Né? O home office virou padrão para todas as profissões.
Existem algumas que não têm extrema condições de ser feita por conta das necessidades, mas a maioria se adaptou ao home office. Né? E aí, o que, que acontece? A educação física veio a desenvolver, eu acho que uma. Lógico que vocês já trabalhavam com isso muito, tal, mas assim, abriu um campo de trabalho para muita gente essa questão do home office. Né? É interessante que as pessoas tentem trabalhar bastante isso, porque é uma maneira de acompanhar e fiscalizar também os alunos, os clientes de vocês. A pergunta de Maurício foi exatamente essa. Olha, engraçado, eu fixei a pergunta aqui, mas foi exatamente essa questão da pandemia, como é que estava se virando essas questões, e você respondeu muito bem isso. Né? Outra coisa, Vinícius, que nós sabemos que essas condições de saúde, por quem já não tem, ou por quem tinha, ou por quem mantinha uma condição através do exercício, ficou bem bastante comprometida, né? Os seus clientes ou seus alunos, né, já que vocês conseguem dar essa oportunidade de tratamento, eles têm respondido como isso? Eles receberam bem isso? Eles aceitaram bem? Porque você falou um pouco de como vocês desempenham esse papel. Mas como foi o feedback disso? Porque o feedback é sempre importante. Porque assim, eu vejo muito o home office como hoje um campo de trabalho. É não uma profissão, mas uma maneira do profissional trabalhar que não tenha condições de chegar tão próximo. Eu acho que isso é um problema das grandes metrópoles. Às vezes, o atendimento nas grandes metrópoles, que necessita de ser pessoal, e por conta das circunstâncias de tempo, você não tem esse traquejo, você não consegue agregar todo mundo de um atendimento em um dia. Mas assim, a home office vai fazer você ter mais tempo e você conseguir chegar mais rápido às pessoas. Como é que você vê isso em relação ao feedback dos seus clientes, em resposta de foi bom, de que está gostando, está tendo resultado, consegue continuar sendo assim, ou é uma coisa de momento mesmo em relação à sua profissão? Olha, Roger, eu poderia falar para você que isso poderia ser o gingado baiano que acaba favorecendo para tipo, quebrar um pouquinho a questão do nervosismo da situação, mas eu vou colocar isso para você o seguinte, cara, isso tem muito a ver a forma como que você se comporta e como você entrega isso. Vamos lá. A gente está falando hoje do home office pelo fato de que está todo mundo, né, em todas as áreas fazendo dessa forma. Mas, cara, não adianta, já vou te falar disso aí, não adianta aí, quando não tinha isso, que era presencial, e eu me apresentava, por exemplo, para você, para te dar um treino, e eu chegasse lá com a minha cara de paisagem, demonstrando uma má vontade, você entendeu? Porque se você faz isso e o aluno, né, seu cliente, né, seu atleta, ele acredita no que você está entregando para ele ali, e o seu treino, sendo ele presencial ou online, entendeu? Ele não vai estar questionando com você a situação, porque ele sabe que isso aí é impossível, não tem como. Isso aí foi determinado para todo mundo. O que ele poderia falar para você é o seguinte: Vini, eu não vou fazer porque eu gosto é quando você está aqui. Eu não tenho como me materializar e estar lá. Mas esses que estão, sim, sim. né? Eu graças a Deus, eu tenho bastante alunos. Aí outro dia eu estava conversando com a Mônica, desde a época entre academia e aluno de personal, eu já atendi milhares de pessoas e eu tenho muitos alunos que eu atendo no presencial, como através do treino online, né? Que moram em outros países e tal. Então, assim, isso sempre me ajudou, que é o quê? A forma e a seriedade e o profissionalismo que você entrega. Você entendeu? Diante desse problema, graças a Deus, Sim. eu não tive problema, Roger, a não ser com a questão de pessoas que falou assim, olha, infelizmente eu não tenho nenhum material. Eu ainda, para alguns desses aí, eu dei um jeito, porque assim, eu tenho muita coisa diante de atividade no parque, nas praças, né? Condomínios, eu tenho material. Eu acabei meio que fazendo o quê? Meio que emprestando, né? Emprestando uma coisa que é deles, que quem vai usar, quem utiliza é eles mesmos. Então, tipo assim, isso fez com que não houvesse desculpa, entendeu? No início de tudo, quando começou, que fechou as lojas e não tinha o que fazer, e aí você não tinha onde comprar, a média de espera para você comprar um colchonete, por exemplo, era 30 dias. Entendeu? Aí você vai falar, pô, mas eu não tenho nada para fazer. Eu falei, que você tem sim. Sabe o que é que você tem? O principal.
o seu mentor, o seu professor que vai estar fazendo. Exatamente. E aí nós vamos fazer o quê até esse material chegar? Vamos fazer exercícios com peso corporal, entendeu? E aí você consegue fazer e aí no final de tudo você vai ver que funciona. Não adianta. Tem muita gente que fez o seguinte: ah, tá todo mundo parado, vou parar também. Aí parou e ficou, entendeu? E não é isso. A nossa ideia, qual que é a ideia da gente, Roger? Não é motivar? Não é, não é Motivar. levar para ele, né, Motivar. a conquista do que ele está buscando, que é os resultados. Aí nós vendemos sonhos, cara. Não adianta chegar agora e falar bem assim: o sonho acabou. O coroa, Exatamente. É verdade, exatamente isso. acabou. Eu penso da mesma forma. Eu penso da mesma forma, porque eu acredito muito que é um momento de aprendizado, né? Pelas dificuldades. Eu estava pensando um pouco sobre esse assunto e me deparou na condição espetacular do ser humano de se adaptar às condições. Então, assim, a mania e aquela maneira de sempre responder, eu não posso, eu não tenho condições, eu não tenho tempo, não vai dar, não vai dar, que eu já me vi nessa condição também, hoje me colocou numa condição de adaptação total. Está todo mundo se adaptando a tudo. Então, será que a gente faltava tempo ou faltava parar um pouco e pensar em sair encaixando cada coisa no seu lugar? A gente foi se adaptando e hoje nós estamos em uma nova realidade. Eu acredito que ao passar de tudo isso, vai sobrar tempo para a gente agregar coisas melhores à nossa vida, à nossa rotina, né, ao nosso dia a dia, e que a gente não esqueça que a atividade física, ela não é uma condição de momento, ela é uma condição para a vida, para sempre. A gente precisa andar ali lado a lado, porque assim, nós hoje passamos por um problema de saúde sério, importante. Algumas pessoas, por alguns problemas de saúde, estão levando uma condição pior, né, de consequências por causa disso. Mas imagine se esse problema de saúde que nós estamos hoje tivesse consequências gravíssimas a quem não faz atividade física. Parei para pensar nisso. Você já pensou nessa situação? Eu parei. Aí, O que ia acontecer com a humanidade? mas é isso que, assim, não é um exemplo, não é uma coisa, mas é tipo assim, aquelas coisas daqueles peladeiros de final de semana. Pô, o cara tinha uma saúde perfeita, foi jogar futebol, o cara morreu. Pô, mas não foi que o cara morreu porque ele foi jogar futebol, cara. Morreu. Entendeu? O que ele vinha fazendo antes para ele ter essa pelada exatamente. aí? Sair correndo, né? Fazer algumas coisas que ele não estava acostumado, entendeu? Tem vamos dizer assim, um participante aí, o Henrique, ele até é um aluno meu aí, um atleta aí. Ele colocou uma coisa importante, adaptação. Cara, se a gente não conseguir se adaptar, aí pode esquecer, entendeu? E é uma necessidade, a gente tem que se adaptar. É uma necessidade, como comer, dormir, né, tomar banho. A gente precisa fazer essas coisas. Então, a atividade física a gente tem que colocar como uma função da vida, né? Faz parte da nossa vida. A gente não pode deixar longe, porque essas coisas, um exemplo que você colocou aí sobre as mortes, aquelas complicações que existem na hora da atividade física. Foi fazer a atividade física, morreu lá. Ele não morreu realmente por causa da atividade física. É preciso que as pessoas entendam que nada é por acaso. Não existe as coisas por acaso, assim, uma bola de sabão explodiu e aconteceu. Não. A gente precisa entender e aprender os porquês, né? Por que acontecem as coisas. Essa é a minha intenção de dividir um pouco o conhecimento com as pessoas de uma maneira mais leve, né? Porque o ser humano hoje peca e falha muito por falta de conhecimento. A gente não sabe que existem as coisas, a gente não sabe por que acontecem as coisas, a gente não sabe como melhorar as coisas. E tão fácil, porque hoje se a gente for buscar a parte técnica, fica tudo muito difícil, muito complicado. A gente precisa dividir o conhecimento. Como você mesmo falou, a pessoa que toma curso, ela precisa dividir com alguém aquilo para que seja multiplicador do bem, do bom e do bem. E assim, nós precisamos andar de mãos dadas, porque não é só no momento difícil que a gente precisa olhar que tem alguém do nosso lado e sair andando sempre, querendo atropelar tudo. A gente tem que lembrar sempre que tem pessoas do nosso lado que, sabe, um a menos que nós, mas só que a gente vai precisar daquela pessoa, porque às vezes é um colega de trabalho, né? É um parceiro, e você precisa que ele substitua você, ou que ele saiba igualmente a você, para que tenha diálogos iguais ou produtivos, né? Que surta efeito. E aí a gente tem que estar vivendo esse momento de superação, né?
um momento de superação. Eu queria dar boa tarde às pessoas que estão entrando, a gente está podendo falar com todo mundo, mas boa tarde, obrigado pela presença de vocês. A gente está aberto já às perguntas, podem ir perguntando, a gente está discutindo aqui sobre o momento, né? E a qualidade de vida, porque foi assombroso quando eu me dei a conta de pensar que se o problema pior fosse falta de exercício, hoje as condições fossem a falta de exercício, e essa pessoa levaria uma consequência maior com esse problema. Aí eu vi, meu Deus, já pensou? Nós sabemos que tem diabetes, hipertensão, que leva, e a alta idade, que tem uma dificuldade maior de sobrevida. Mas, assim, se imagine se fosse falta de atividade física, as pessoas que levassem uma consequência maior. Está me ouvindo? Então, Roger, igual você falou a respeito dessa questão do problema aí, né? Porque eu vi muita gente colocando, por exemplo, não, aqui, cara, põe uma coisa na sua cabeça e outras pessoas que estiverem ouvindo aí. O problema agora é de ficar na casinha, não tem o que fazer, meu, entendeu? O mestre colocou ali, tipo, colocando como o nosso corpo sendo a nossa primeira casa. Se a gente não cuidar da gente, vai cuidar do quê, pô? Você entendeu? Isso. Nós falamos sobre isso na live de criança, né? Das crianças. E cuidar da gente. Referente à questão do corona, né? Então, muita gente fala, né? Não, quem faz atividade física atleta não pega, ou quem faz atividade física, por exemplo, tá livre, tá. Não é. A verdade não é essa. Tem que ser colocado da forma correta. A questão de você ficar imune, a gente não tem nem certeza se a pessoa que pegou, quando ela volta, né, se recupera disso aí, se ela não vai pegar novamente. Sim. Mas a questão toda é o seguinte: a pessoa que faz atividade física, ela faz o quê? Ela vai dar um estímulo para que as células que atuam nessa questão da parte de imunidade, elas circulem mais pelo corpo e vai fazer com que você não tenha o acesso a outros tipos de vírus. Ele não se manifeste e fique mais forte. Por exemplo, a pessoa que é hipertensa, entendeu? A pessoa que tem uma doença cardiorrespiratória, entendeu? Se ele faz com que ele age como uma defesa para que o vírus não faça disso, né? Impulsione para que se torne uma coisa mais forte, ele vai acabar te ajudando. Mas não é que quem faz atividade física, o atleta, vai acabar tendo isso aí, entendeu? Deixa eu só falar um pouco sobre essa questão para que a gente não acabe nosso tempo. É interessante a gente fazer uma relação também, porque quando nós falamos em qualidade de vida, em bem-estar, em vida saudável, a gente sabe que é um conjunto de coisas que se agregam para chegar a esse ponto, né? Porque qualidade de vida saudável é uma chegada. Então, para chegar lá, a gente precisa de exercício, dormir bem, se alimentar bem. Então, assim, uma coisa que é resultado de tudo isso é o fortalecimento da nossa imunidade, que é esse sistema imunológico, que é a defesa do nosso corpo. O que é a imunidade? São os soldados que defendem o exército, o local, uma região, um território. Então, o território é nosso corpo, a gente tem os soldadinhos ali. Se a gente não tem... Tchau, Cadu. Se a gente não tem a quantidade de soldados suficiente, a gente perde a guerra. Então, assim, para a gente ter soldados suficientes para vencer essa guerra, a gente precisa ter a imunidade boa. A imunidade é o soldado de defesa do nosso corpo. E o exercício é uma das possibilidades de melhorar o seu exército de defesa, né? E a gente estava falando um pouco sobre essa questão de resultado, de benefícios. A imunidade hoje é fator principal para das melhorias e das melhoras das condições da Covid. A gente não pode fugir disso. Então, assim, o exercício ele vai fundamentar as suas condições para ter um prognóstico, né? Porque assim, você pode ter a Covid, mas depende de algumas coisas para que ela evolua de uma forma maléfica ou ruim no seu corpo, ou de resultado do seu organismo. Então, assim, a imunidade é fator principal de tudo isso. Mas para você ter uma boa imunidade, você tem que pegar um leque de coisas e sentenciar cada um em um estado bom, né? Sim, Roger. Mas você tá... E aí, assim, eu acredito que as pessoas que tentaram fazer, ou que já vieram fazendo, mesmo com a parada, porque o que parou foi o comércio, foi as atividades laborais, mas as funcionais não podem parar. Eu sempre falo aos meus pacientes que a gente é uma máquina, a gente não pode nós não podemos ficar parados. Porque a gente parece um alicate enferrujado. O alicate, quando a gente coloca em cima da estante e fica enferrujado, a gente não movimenta, fica duro.
Eu falo isso para os meus velhinhos, né? Que eu chamo de Não, velhinho. acontece. Se você colocar um alicate lá e não botar óleo, ele fica duro. Nossas articulações é isso. Então a gente precisa movimentar. Nosso corpo foi feito para movimento. A gente não foi feito para ficar parado. Então, assim, a gente precisava adaptar o exercício ou manter o exercício de alguma forma. Eu já queria agradecer a você pelo seu trabalho brilhante de manutenção de trabalho com seus alunos, porque a gente sabe que quanto mais gente saudável, a gente tem um número menor de complicações diante dessa situação e de outras coisas, porque a gente não está morrendo só de coronavírus. A gente tem muita gente morrendo de outras doenças que já existia, perdão, mas assim, foram se complicando por falta de exercício também. E nós temos várias doenças que não podem ficar sem fazer exercício. Uma delas é a obesidade. A obesidade, gente, é um absurdo por conta da falta do exercício. Não quando ela é um problema patológico, mas quando é por falta de exercício, é por falta de conscientização, é por falta de influência, é por falta de conhecimento, é por falta de empurrão que as pessoas vão dando, que a gente vai levando essas pessoas e tirar elas dessa doença, que é uma doença que você pode não passar por isso, né? Melhor dizendo, não chegar até ela se você tem alguém que vai lhe incentivando, porque a gente sabe que as questões psicológicas da obesidade pesam muito também. Eu não sei se você costuma trabalhar com pessoas obesas, mas assim, eu acho que tem essa dificuldade psicológica também nas pessoas Até mesmo obesas, pelo né? fato da questão, até, o Roger, da motivação, né? Porque eu falo assim, quando Isso. muitas pessoas perguntam, isso aí é uma coisa que tipo é de praxe, né? Do que? Qual é a melhor atividade que eu devo fazer? A que você faz, a que você gosta, que você se sente bem, entendeu? Não é porque eu sou um ex-jogador de vôlei que eu tenho que chegar para você e falar, não, vai jogar vôlei que você vai emagrecer, você vai ficar bem, não. Dentro do que você faz hoje de atividade física, contanto que você faça isso aí, vamos colocar uma média entre 2 e 3 vezes por semana, né? Você vai obter os resultados que você pretende, certo? Agora, se você quiser Sim. melhorar isso, quiser intensificar, né? Você pode fazer o quê? Mesclar uma outra situação. Porque não adianta, os resultados de exercício, eu não vou nem citar muita coisa, porque a gente não tem muito tempo, é assim, é estímulo. Então, vamos lá, uma pessoa que gosta de fazer caminhada, ela hoje vai caminhar 10 minutos. Sim. Se na terça-feira ela está um pouco cansada, na quarta ela vai faz 15. Entendeu? Ah, mas eu queria ir a correr. Não, você não vai sair correndo. Se você nunca fez, você não vai ter resultado. Pelo contrário, você vai se machucar e vai falar o seguinte, eu não vou correr não, porque quando eu corro minha perna fica doendo. Entendeu? Minha panturrilha dá uma fisgada. Minha coxa fica dolorida. Então, a ideia é que você faça o quê? Uma adaptação disso. Então, o que eu falo? Hoje em dia, nós temos que trabalhar, né, com parcerias. Então, os resultados para você chegar nessa parte de emagrecimento, massa muscular, tal, não adianta. Você tem que fazer o exercício físico e ter o acompanhamento de uma Nutri. Se você quer fazer, ter resultado do que você faz hoje, né, no meu caso, da minha área, e ter com que meus alunos eles não tenham essa questão de compensação, desvio, tal, tá desequilibrado, parecendo um carro que não está desalinhado, ele tem que passar por um fisioterapeuta, entendeu? Que é o trabalho que você faz com a questão não só de reabilitação. Você não é obrigado a chegar e esperar alguém se quebrar todo para chegar aí para você dar um jeito, entendeu, Roger? As pessoas têm que colocar isso aí numa rotina, que isso é qualidade de vida, entendeu? Você fazer uma sessão de fisioterapia faz parte da vida, você tem que levar isso para a vida. A questão do exercício físico não é só para o carnaval, a questão da dieta não pode ser só para quando você for fazer uma viagem, um cruzeiro e tal, entendeu? É uma coisa de equilíbrio. Tudo que é muito faz mal. Até essa água que você está tomando aí, se você tomar muito, vai te fazer mal. Deixa eu só fazer uma pergunta aqui, porque daqui a pouco o nosso tempo acaba. E tem uma pergunta aqui interessantíssima. Valdivan Ramos, ele colocou uma questão aqui pedindo um posicionamento, né? O que nós achamos, se o nível de escolaridade influencia na adesão à prática regular de atividade física. Ou isso é relativo? Você quer responder primeiro ou eu respondo? Pode responder, depois eu respondo. Pode falar. Pode falar, e complementa, não tem problema. Então, assim, hoje nós vou ser bem rápido, só para
para não ficar muito longo, a gente perdeu o tempo da live. Hoje nós nos deparamos num problema seríssimo, que é de absorver o que é interessante, absorver o que é importante. Isso vem de uma cultura que vem se arrastando no decorrer do tempo. Isso vem prejudicando o conhecimento, vem prejudicando a melhoria de algumas coisas na vida. E uma delas é a prática de atividade física, o querer ser alguma coisa, melhorar o seu conhecimento. A gente vai ficando segregados a uma rotina mínima das coisas, limitada de outras coisas. Eu acredito, sim, não é relativo, não. Ele hoje é um problema social. A questão de influência é uma questão social. A gente precisa, por isso que eu falo, a gente precisa levar conhecimento, dividir conhecimento para multiplicar isso, porque a influência vai muito nisso. Essa é a minha posição. Não, certíssimo, Roger. É isso aí mesmo, entendeu? Independente de grau social, de cor de escolaridade, tem tudo a ver, entendeu? Faço das suas as minhas palavras também, tá bom? E aí, o que eu tenho para falar a respeito dessa situação é assim, ó, que eu falo. Cara, você que é um profissional da área, educação física, fisioterapia, nutricionista, cara, se doem, entendeu? Compartilhem do seu conhecimento para as pessoas, ajudem as pessoas. Isso talvez não vai te trazer uma coisa, dinheiro, mas vai fazer que você ajude outras pessoas que não têm essa condição, entendeu? Isso que você está fazendo é um trabalho belíssimo, no sentido de esclarecimento, entendeu? Então, cara, se doem. Então, você tinha tocado no assunto lá da ação que eu tinha feito com a Mônica aqui, na rua aqui, que foi uma coisa que a gente gosta de fazer. A gente sabe que o momento é um momento das pessoas ficarem meio que reclusas. Então, assim, com responsabilidade, você consegue fazer, entendeu? E isso aí vai ser bom para o seu coração, para a sua cabeça, entendeu? A atividade física é isso, é física, mental, a sua produção vai melhorar, a questão do seu sono vai melhorar, porque você vai acabar produzindo hormônios que vai te ajudar, não vai ter aquela coisa de você deitar na cama. Não adianta você ficar numa cama deitado durante 10 horas e você acordar no outro dia parecendo que você estava acordado. É justamente o que acontece. Vai se movimentar. Exatamente. O Rick contribuiu aqui também, o Rick Siqueira, que faz parte também de tudo isso, como eu te falei, que é um leque de coisas, balanceando os micronutrientes e os macronutrientes, que é uma questão da nutrição que a gente precisa também estar observando. É uma questão, é um momento delicado, mas não é um momento de impotência totalmente. Seu corpo não pode levar-se a uma impotência por conta de uma situação que é fora do seu corpo, entendeu? Porque são as consequências, aquilo que você falou. Se você está fazendo, ou está fazendo com que alguém faça, você está melhorando sua mente também, você está em movimento, você está trabalhando aquilo ali, você não parou. Porque essa questão de parar, as pessoas estão muito ligadas em que parou. E ela se mantém parada. Não é assim. Eu acredito que os resultados de estar parados nunca foram bons e nesse momento com certeza não serão. Né? Eu queria já agradecer as pessoas que participaram da live, que contribuíram com perguntas. Lembrando que a gente sempre tem, a cada semana eu estou fazendo uma live de cunho assim importante de necessidades sociais, de discussões leves e que a gente possa entender o que está se falando de uma forma benéfica, né? E de importância extrema, como eu já falei, mas que a gente possa falar suavemente e de uma maneira mais fácil de entender. Né? Mas com pessoas da área, que trabalham na área, porque eu sempre digo que a experiência e quem está fazendo sabe explicar melhor para a gente tudo aquilo. Eu já queria agradecer a você, Vinícius, pelo meu convite, né, de disponibilizar seu tempo para discutirmos aqui as suas vivências, sua experiência, né? Falar um pouquinho da galera que você trabalha, poder dividir com você isso, dividir com as pessoas que estavam aqui com a gente. Eu tenho algumas lives salvas sobre esse tipo de discussões no meu canal no YouTube. Quem quiser pode se inscrever, ativa o sininho, que sempre que eu faço a live eu posto lá para assistir elas. São discussões sobre problemas de saúde, tratamentos fisioterapêuticos, de uma maneira geral, poder esclarecer, tirar os grilos da cabeça das pessoas, que parece que não existe tratamento, parece impossível de cuidar, e sempre vai achar uma forma de se cuidar. A gente tem sempre um jeito para dar.
acontece jeito ruim para coisas ruins, para tudo, para as coisas boas também existe. É interessante a gente acreditar que dá certo as coisas, procura uma pessoa bacana que sempre vai conseguir ajudar de alguma forma. Você, Vinícius, muito obrigado mais uma vez pela sua atenção, você ter prestado o seu tempo para dividir com a gente. Eu quero que você dê suas considerações finais, porque daqui a pouco a nossa live é derrubada pelo Instagram, ele só aceita que a gente fique uma hora. Passou muito rápido, que isso, cara. Poderia demorar mais um pouquinho. Mas, Roger, passa rápido, obrigado novamente pelo convite. Tá? Pode me convidar outras vezes quando você precisar. Tá? Certeza que por enquanto eu vou estar em casa aqui, você vai me achar por aqui. Tá bom? É um prazer poder compartilhar, ajudar as pessoas de alguma forma, entendeu? Nós temos uma assessoria de treino, vou deixar aqui, chama @Movitreino, tá? @Movitreino. Pelo Instagram aqui, vocês conseguem acompanhar os treinos, as lives. Amanhã às 7 horas vai ter uma live, 7 da noite, tá? Às 19. E são convidados a participar do treino e a participar aí. Pode mandar perguntas lá que a gente ajuda a responder, montar treino, dúvidas, tá? De alguma forma, você não vai ficar em casa desamparado, tá? Agradecer a todos que participaram da live, tá bom? Mandar um beijão aí para minha mãe, meu pai, meus irmãos que devem estar acompanhando também. Um abração e um beijo para os meus alunos atletas que estão aqui também. Aos meus amigos aí de Serrinha. Tem um bocado de aluno seu aqui mesmo. Meus amigos e irmãos aí de Serrinha, de Coité, não vou citar os nomes, que senão vai que eu esqueça alguém, vão ficar enciumados, tá bom? Um beijo no coração de vocês e, ó, a chave de tudo. Movimentem-se, não fiquem parados e não achem que as coisas não dá para fazer. Aos seus atletas que têm um pouquinho mais de experiência, Roger, né? Independente da idade, que eles continuem fazendo esse trabalho com você maravilhoso, entendeu? E que outros apareçam, tá? Com você, com os outros profissionais de várias áreas, que vai dar tudo certo, tá bom? Já esse coronga passa, tudo. Eu acho que nada vai ser normal como era antes, mas vai ser melhor. Vamos pensar que vai ser melhor. Vou conseguir se adaptar a um momento difícil, então vai ser bem melhor. Queria deixar já aqui o convite para a próxima live. A próxima live vai ter um assunto interessante, que é atividade física e a diabetes. Nós vamos falar sobre isso. Então é interessante, muito interessante, que a gente venha discutir sobre o diabetes e a atividade física. Qual a relação que tem, os benefícios que tem, né? E qual é a prevenção que você pode ter de melhoria, a prevenção e melhorias quanto ao diabético e atividade física. É um assunto que muitas pessoas têm alguém em casa e é bem pertinente. Muito obrigado, boa tarde, fiquem com Deus e até a próxima. Obrigado, Vini. Beijo, irmão. Valeu, obrigado, hein, pelo convite. Até a